Programa Bolsista Voluntário de Iniciação Científica. SIC, Seminário de Iniciação Científica da UFSC. Então, o meu trabalho de pesquisa é um trabalho que eu venho desenvolvendo em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. O meu trabalho é Simulação da Emergência do Gladiola, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Campus Curitibanos. Meu nome é Gislaine Becker, a orientadora, professora Leozane Cristina Bosco, colaboradores Ana Rosa França, Bruna Medeiros da Silva, Lilian Nereu e a equipe Fenoglade. A temperatura do ar é determinante para o ciclo de desenvolvimento de plantas de gladiolo. No entanto, a temperatura do solo tem influência na fase de brotação, que ocorre entre um plantio e a emergência. O objetivo do trabalho foi analisar a simulação da emergência de plantas de gladiolo usando como ferramenta o modelo Fenoglade e considerando a temperatura do ar e temperatura do solo e 3 temperaturas ótimas para a fase de brotação. O plantio dos cormos de gladiolo previamente invernalizados foi realizado a campo na área experimental da UFSC Curitibano, em 2 épocas de plantio. A época 1 com plantio em 14 de 5 de 2016 e a época 2 em 20 de 6 de 2016. As cultivares utilizadas foram Gold, Purple, Amsterdã, Green, White e Jester. A data de emergência observada foi considerada quando 50% das plantas estavam visíveis acima do solo. A data de emergência simulada foi obtida através do modelo Fenoglade. Os dados de entrada no modelo foram temperatura do ar mínima e máxima, temperatura do solo mínima e máxima, considerando-se 3 temperaturas ótimas para a fase de brotação, 20 graus, 22 graus e 25 graus. Dados de temperatura do ar diária foram obtidos em estação meteorológica automática, instalada na área central do experimento. Dados de temperatura do solo foram obtidos através de geotermômetros instalados entre as plantas a 10 cm de profundidade do solo, mesma profundidade de plantio dos cormos. Este experimento vem sendo desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria em um clima CFA há alguns anos. Atualmente está sendo desenvolvido já há 2 anos em um clima CFB na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC Campus Curitibanos. As simulações do gladiolo são desenvolvidas numa linguagem de programação Fortran. Para a simulação, nas 3 temperaturas ótimas para a fase de brotação, a modificação realizada está representada pela seta vermelha. Depois de vários anos de pesquisa, foi lançado o Fenoglade. O Fenoglade ele tem uma interface mais fácil, onde qualquer pessoa leiga, um produtor rural, um pesquisador, pode trabalhar facilmente. O passo 1 seria inserir os dados meteorológicos. O 2, escolher a cultivar ou o ciclo. O passo 3, gostaria de simular a partir do plantio ou da emergência. E o passo 4, simular até o ponto de colheita. Assim, simular os dados. Para verificar a audácia das simulações do modelo, determinou-se a raiz do erro quadrático médio, o RMC, em dias. Entre as simulações para a primeira época de plantio, verificou-se que a temperatura de brotação com menor erro foi 20 graus, com variações de RMC entre 0,3 e 5,7 dias, utilizando-se temperatura do solo, e entre 0,0 e 4,3 dias, utilizando-se temperatura do ar. Na época 2, a temperatura de brotação de 22 graus simulou melhor a data de emergência das plantas, com um RMC entre 0,06, 0,0 e 6,7 dias para a temperatura do solo, e 0,3 e 6,7 dias para a temperatura do ar. A temperatura de brotação de 25 graus teve o pior desempenho, chegando a 12,7 dias de erro. Entre as cultivares, a data de emergência da White foi aquela com melhor simulação nas 2 épocas de plantio, e da Green, época 1, e Purple, época 2, a pior simulação. Diante dos resultados
verificou-se que a utilização da temperatura do solo na fase de brotação seria mais realística que a temperatura do ar, e que a temperatura da fase de brotação pode variar em função do genótipo.